Você foi um oponente formidável, e eu vou sempre ser eternamente grato pela nossa disputa. Mas tinha que acabar assim. Um de nós tinha que ser vencedor. O mundo é cruel. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, e hoje eu que ganhei. Mas não é porque eu ganhei que eu vou te tratar com menos respeito. Você foi o meu maior adversário, mas olhando em retrospecto, você também foi o meu melhor amigo. Esse é um mundo difícil, peixe. Mas não vou te esquecer. Mano, não demora muito ficar pronto? Cara, esse peixe era meu amigo, eu tenho que prestar respeito. Respeito? Do que você tá falando? A gente comprou esse peixe no supermercado. Não é só porque a gente venceu o peixe que a gente tem que tratar ele com menos respeito do que ele merece. O homem pode ser destruído, mas não derrotado, peixe. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. E como de costume, temos um vídeo muito especial hoje. E eu vou falar de um livro extremamente importante. Ganhou o Nobel de Literatura, além do Pulitzer, quando foi lançado. Ele foi um dos livros mais renomados, um dos escritores mais importantes da história dos Estados Unidos. E esse cara é o Ernest Hemingway, com sua obra O Velho e o Mar. Eu estava muito curioso para conferir essa história daqui. Muita gente já tinha me falado sobre ela, meu amigo Manuel já tinha comentado bastante sobre esse livro comigo. E quando eu falei com meu pai que eu ia ler esse livro aqui, ele também se animou, falou que o livro é muito bacana e eles estavam absolutamente corretos. Esse livro aqui é realmente um patrimônio mundial e deve ser lido por todo mundo. E essa edição aqui está um primor, parece que é uma edição comemorativa e ela tem diversos extras e vários textos de apoio no final do livro que complementam muito a experiência. E o acabamento está fantástico. Tem uma cartilha aqui falando um pouco sobre o Hemingway, que ela é meio destacada, acabamento em capa dura, com a lombada pintada em azul, realmente um trabalho primoroso. Bem, falando agora um pouco da história de O Velho e o Mar. Conta a história de um cara chamado Santiago. Esse cara é um velhinho. Ele vive ali na costa de Cuba, numa casa extremamente precária. Ele tem um casebrezinho bem mal feito, a cama dele é feita com restos de jornais. Ele tinha uma esposa que já faleceu e ele deixa adornada a parede com um retrato dela para ele se lembrar. Ele é um cara extremamente simples, ele é um pescador e vive da pesca. Junto do Santiago, a gente conhece outro personagem que é um garoto. Esse garoto ele tem uma relação muito interessante com o Santiago, que é quase como se uma admiração de pai para filho ou pai para avô. Porque esse garoto, ele aprendeu a pescar com o Santiago, mas devido ao momento que o Santiago está passando, que ele está há mais de 80 dias sem conseguir pescar um peixe sequer, a família desse garoto trocou ele de embarcação para uma embarcação ali com mais sucesso. Então o garoto teve que parar de pescar junto do Santiago, mas ele carrega um carinho muito grande pelo velho. E ele cuida do velho como se fosse um parente mesmo. Ele sai do casebre, sempre leva comida pro velho, ele ajuda o velho com os preparativos para pescaria. E eles conversam ali sobre beisebol, ele leva os jornais pro Santiago ler sobre os jogadores que ele gosta, o time que ele gosta. Apesar de estar morando em Cuba, eles têm um grande apreço pelo beisebol, que é um esporte tipicamente americano, né? É uma relação muito bonita e o garoto dá pra ver que ele se entristece muito com a situação do Santiago. Toda vez que ele sai ali do casebre, o garoto tá quase em lágrimas vendo a relação que ele tá vivendo, como ele tá vivendo. Ele pergunta para ele várias vezes se ele já comeu, se ele tem o que comer, e o Santiago sempre fala, não, eu tenho uma sopa de peixe, eu tenho um guisado, eu tenho uma moqueca ali, tem alguma coisa, mas o garoto sabe que ele sempre está mentindo e sai e consegue ali, junto com o pessoal da vila que eles moram, conseguir uma marmitinha para o Santiago come e é extremamente grato ao garoto. Mas bem, Santiago está há 84 dias sem pescar nenhum peixe. E para um cara que vive da pesca, isso é praticamente um inferno, né? Mas o Santiago, ele é um cara muito resiliente e ele tá animado com o 85º dia que ele tá saindo, porque ele acha que esse será um dia que ele vai conseguir bons resultados. Então ele se apronta, o garoto o ajuda com os preparativos e ele marcha sozinho rumo ao mar. E ele já tá ali, envolto em seus pensamentos, divagando sobre diversos assuntos. É muito interessante ver a mente do Santiago trabalhando.
Até que ele, lá quase no final do dia, já perdendo um pouco das esperanças, ele consegue fisgar alguma coisa. E essa alguma coisa é realmente impressionante, porque puxa a linha com muita força. E o Santiago se anima, ele começa a se preparar, faz a movimentação lá e consegue fisgar esse peixe. O anzol preso na boca do peixe, só que o Santiago ainda não viu que peixe é esse que está com essa força incrível. E é tanta força que o Santiago quase começa a se rebocado junto ao peixe. Só que o Santiago, ele é determinado, ele é forte e ele vai lutando. A linha quase se acabando, ele corta as outras linhas que ele tem disponíveis no barco, faz um remendo ali para dar mais anzol, para permitir que o peixe nade, se canse, e ele é arrastado pelo peixe, e o peixe preso ao barco do Santiago, os dois nesse embate de determinação durante praticamente 3 dias seguidos. O Santiago, ele luta contra o sono, ele luta contra a exaustão, ele luta contra a fome, luta contra a sede, mas ele se segue forte. O Santiago, ele é um cara... Não, é impossível não se sentir inspirado por um cara desses. Ele sabe da realidade dele, que apesar de toda a determinação do mundo que ele carrega nas costas, o corpo dele já não é tão mais jovem. Mas tem algumas passagens até interessantes que ele fala: eu posso não ser tão mais jovem assim, mas eu conheço todos os truques, eu não vou me desanimar. Em nenhum momento ele se desanima. O Santiago, ele é um cara que ele poderia ser simplesmente uma vítima da situação que ele vive. Um cara extremamente pobre, perdeu a esposa, vive da pesca, o seu corpo já está quase definhando, ele é realmente bem velhinho. E todo dia o cara sai para pescar e não se deixa abalar, ele não se deixa se tornar uma vítima do seu próprio destino. Ele arregaça as mangas e vai atrás, e o peixe puxando ele, e ele indo atrás do peixe. Até que chega no momento que ele consegue puxar o peixe ali para perto dele e abater o peixe com o arpão. E o peixe é simplesmente gigante, é maior que a própria embarcação do Santiago. Ele é um marlim, aqueles peixes-espadas gigantescos, sabe? Mas o Santiago vê aquele peixe gigantesco lá e ele se alegra muito. Só que esse embate todo que ele teve com o peixe, ele acabou criando muito respeito pelo peixe. O livro inteiro é praticamente um monólogo dele conversando com si mesmo, entendendo sua relação com o peixe. Ele realmente admira aquela criatura, aquela força da natureza, que tanto quanto ele lutou por 3 dias pela sua sobrevivência, mas o Santiago prevaleceu. Mas o peixe era tão grande que o Santiago teve que amarrar ele junto à embarcação ainda na água, porque era impossível colocar o peixe para dentro. Mas aí que teve um problema. O Santiago vai, depois de 3 dias exausto, tem que começar o caminho de volta para casa. E do ferimento que ele fez com o arpão no peixe, começou a vazar sangue. E à medida que ele ia regressando para casa, os tubarões vieram, né? Primeiro vem um tubarão e ele consegue matar aquele tubarão com o seu arpão. E o Santiago, ele realmente mostra uma determinação muito forte, porque enquanto ele estava com esse embate no peixe, ele acabou se ferindo bastante. A corda que ele teve que segurar com força feriu e deixou a mão dele praticamente em carne viva. Ele só passou ali a mão na água do mar e falou: ó, depois eu vou curar isso, eu tenho que resolver isso aqui agora. E em vários momentos ele pensava: nossa, eu devia ter trazido tal coisa. Mas ele fala: não, eu preciso me focar no que eu tenho aqui agora. Mas ele vai e consegue abater o primeiro tubarão. Mas o tubarão, ele morre depois só de dar uma bocanhada no peixe, que ainda espalha mais sangue pelo mar. Então, à medida que ele vai avançando de volta para casa, mais tubarões aparecem. Só que dessa vez ele quebra o arpão dele. Então ele pega um dos remos do barco, prega uma faca na ponta e consegue abater ali os tubarões, já na beira da exaustão. Aparecem mais tubarões, o remo quebra e ele tem só um martelinho de abater peixes ali, e ele vai no martelo contra os tubarões. E não é um martelo de combate, não é um grande martelo, é um martelinho mesmo só para abater o peixe que ele capturar. E ele vai nessa luta, nessa determinação. Mas o problema é que depois desse último ataque dos tubarões, o peixe, que ele tinha lutado tanto, que ele lutou por 3 dias com ele, praticamente era só uma carcaça agora, não tinha mais nenhuma carne. E o Santiago, ele se entristece muito com isso, porque ele já estava fazendo vários planos para aquele peixe, ele estava pensando já para quem que ele ia dar um pedaço daquele peixe, para agradecer as pessoas da vila que várias vezes cuidam dele, oferecem comida. Então ele se entristece bastante. Ele chega à praia, depois desse tempo todo no mar, à deriva, em alto mar, com a
carcaça do peixe amarrada na lateral do barco. Ele sai do barco meio cambaleando, lutando contra a exaustão, lutando contra a fome. Ele vai andando na areia ali com as mãos ensanguentadas, cai no chão. Fica ali um pouco, se levanta, cai de novo, consegue se arrastar para a cabana dele. O garoto, que estava desesperado com a situação, não ouvia falar de Santiago há dias, vai correndo em direção à cabana e vê ele naquele estado cadavérico, queimaduras terríveis pela exposição ao sol, as mãos em carne viva, marcas de corda pelo corpo que ele usou para segurar o peixe. E ele, desesperado, o garoto sai ali para ir na farmácia, arranjar algum curativo, arranjar comida, arranjar uma água, e o garoto em pranto, chorando. Porque o garoto tem muita admiração pelo velho, só que o pessoal da vila, apesar de sustentar ele de certa forma, ajudá-lo de certa forma, o vê como um coitado, sabe? Mas aí o garoto vai, sai da cabana de Santiago e vê ao lado da embarcação aquela carcaça gigantesca amarrada do lado. O garoto fala, ele pescou aquilo. E em volta dessa carcaça tá os moradores da vila olhando para aquilo assombrados. Meu Deus, o Santiago pescou quase que um monstro. Como é que ele fez isso? Então o garoto, ele acabou tendo quase que uma euforia, um êxtase ali, vendo que agora não somente ele, mas as outras pessoas da vila estavam reconhecendo o Santiago como um grande homem, um grande pescador. E com certeza o Santiago ia se tornar quase que uma lenda, uma história que as pessoas iam contar. O velho que foi ao mar e ficou lutando contra o gigante durante vários dias e voltou vitorioso. Mas aí o garoto vai, se arruma as coisas e leva para o Santiago comer. E bem, o livro acaba assim. E é um livro que faz a gente pensar muito. Querendo ou não, a gente fica com aquele gosto amargo quando o Santiago vê o peixe sendo abocanhado pelos tubarões. A gente sente aquela angústia porque a gente viu a luta que foi para ele ter conquistado aquele peixe. Mas é uma narrativa extremamente poderosa. É impossível não sentir um aperto no coração vendo o Santiago se arrastando de volta para sua cabana depois de dias perdido no mar. E é muito bonito o livro, a admiração que o garoto tem pelo Santiago e a forma como o Santiago leva a vida mesmo. O livro tem várias passagens muito interessantes, eu até vou ler algumas aqui para vocês, que vão com certeza deixar vocês com vontade de ler também. Em um momento que ele tá ali com muita dificuldade, com o sangue correndo pelas mãos, ele fala: é uma estupidez não ter esperança. Ele é um cara que leva muito à frente esse positivismo dele. E não é um positivismo fantasioso, sabe? Porque realmente não é que ele sonha com grandes coisas, mas ele acredita no melhor dele. Tem uma outra passagem aqui que vai exemplificar muito bem isso. Cada dia um novo dia, e é melhor ter sorte. Mas eu prefiro estar preparado, porque se a sorte me sorrir, eu estarei pronto. Então é um cara que ele acredita na sorte, ele acredita nesse destino, mas ele também acredita no mérito dele, no trabalho duro dele. Então ele não vai ficar sentado somente esperando as coisas boas acontecerem com ele. E aqui, talvez a frase mais famosa desse livro, que praticamente todas as pessoas que já ouviram falar desse livro já leram essa frase, é que um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Que mostra realmente a relação que o Santiago tem consigo mesmo e a forma que ele leva a vida. Ele é um cara imparável e ele só vai parar quando for destruído mesmo, porque ele não sente pena de si, ele em nenhum momento se lamenta pela situação que ele está, ele só quer saber de fazer o seu melhor sempre e conquistar aquilo que ele consegue conquistar. Eu falei aqui da história do livro completo, mas não se desanime. Ainda, mesmo sabendo de tudo isso, vale a pena demais conferir esse livro daqui. Ele não ganhou o Nobel de Literatura à toa. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É uma narrativa extremamente poderosa e acho que vale a pena todo mundo conferir esse cara. Com certeza eu estou muito animado para ler os outros livros que o Hemingway escreveu, porque até nos textos de apoio que tem nesse livro daqui, eles citam várias outras dessas obras e a importância e o impacto dessas outras obras. Então, não tem como você não ficar animado e querer saber mais do autor depois de ler um livraço desse. Mas bem, galera, eu quero saber de vocês aí, se vocês já conheciam essa história, se já leram esse clássico. E eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês poderem comprar esse livro, caso tenham interesse em lê-lo. E saibam, se vocês comprarem utilizando o link que eu deixei aqui embaixo da Amazon, vocês vão ajudar patrocinando o canal sem gastar mais nenhum centavo por isso.
Então vale a pena demais. Também quero convidá-los a conhecer o Instagram do Pela Capa, @pela.capa. Lá eu estou publicando algumas resenhas de livro que acabam vindo aqui pro canal e vocês conseguem acompanhar um pouco mais de perto o meu trabalho e a gente comunica de uma forma um pouco mais instantânea, não sendo só pelos comentários aqui no YouTube. Mas bem, galera, o vídeo fica por aqui e até a próxima!